Certo. Bom dia a todos. Damos início à audiência pública da prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2024 do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Para a abertura dessa audiência, eu chamo a contadora Aline, do Poder Legislativo, para apresentar os dados, os números referentes ao último quadrimestre de 2024. Em seguida, a apresentação do Poder Executivo do terceiro quadrimestre de 2024. Com a palavra, a contadora Aline. Bom dia a todos que nos acompanham. Hoje eu irei apresentar a avaliação do terceiro quadrimestre do Poder Legislativo. Referente ao ano de 2024, a Câmara recebeu, através de duodécimos, no primeiro quadrimestre, 628.715 mil. Em maio e agosto, o mesmo valor, 628.715 reais. E em setembro a dezembro, 635.195 reais. Nisso, totalizou um valor do repasse de R$ 1.892.625 reais. Desses R$ 1.892.625 reais foi gasto no primeiro quadrimestre em despesas pagas R$ 505.912,39. No segundo quadrimestre, R$ 656.268,60. E no terceiro quadrimestre, R$ 442.603,58. Nesse, um total de despesas pagas ao decorrer do ano de 2024 totalizou R$ 1.612.524,57. Do valor repassado ao Legislativo e das despesas pagas, teve uma devolução ao Executivo de R$ 280.100,43. A despesa com o pessoal do Legislativo ficou em 2,35%, sendo a apuração da receita líquida corrente dos 12 meses, que ficou em R$ 59.836.743,07, e a despesa gasta em R$ 1.363.878,72, assim ficando apurado em 2,35%, estando de acordo com a legislação. Para mais informações, acesse o site da Câmara de São João do Ivaí. Nós atentamos que o nosso site está com um endereço novo. Então, agora é www.sãojoaodoivaí.pr.leg.br. Obrigada a todos. Estou passando a palavra para o contador do Executivo.
Dando continuidade à apresentação, vamos apresentar os números do Poder Executivo até o terceiro quadrimestre de 2024. Essa audiência pública, então, ela acontece em detrimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 9, inciso 4, que diz que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no inciso 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Então, dentre as metas que são avaliadas, são as receitas, as despesas, os resultados e os índices legais. Vamos começar pelo demonstrativo da receita arrecadada até o terceiro quadrimestre de 2024. Podemos ver aqui que de receitas correntes tínhamos uma previsão atualizada de R$ 52.901.227,35, sendo que até o terceiro quadrimestre de 2024 as receitas correntes arrecadadas foram num montante de R$ 59.837.703,19. Isso representou 113,11% em relação à nossa previsão, né, atualizada, que era de 52 milhões, ou seja, 13,11% a mais em relação à nossa previsão atualizada. Receitas de capital previstas. Nós tínhamos uma previsão, né, de receitas de capital, que são aquelas receitas destinadas à aquisição de equipamentos, à execução de obras, no valor de R$ 3.095.221,86. Até o terceiro quadrimestre, nós arrecadamos R$ 4.293.727,06, que representou 38,72% a mais, né, do que o previsto, que era de 3 milhões. Então, receita arrecadada, total de receitas arrecadadas, R$ 64.131.430,25. A previsão atualizada, né, era de R$ 55.996.449, R$ 55.996.449,21. Arrecadação total de R$ 64.131.430,25. A nossa previsão atualizada era de R$ 55.996.000 e nós arrecadamos 64 mil, ou seja, 14,53% a mais em relação à nossa previsão. Na próxima tela, nós vemos, então, a evolução da receita corrente arrecadada do quadrimestre em relação ao quadrimestre de exercícios anteriores. Então, nós temos as receitas de impostos, taxas e contribuição de melhoria, temos as receitas de contribuições, receita patrimonial, receita de serviços e temos as transferências correntes, outras transferências correntes. De impostos, taxas e contribuição de melhorias, que são as arrecadações do município, até o terceiro quadrimestre de 2024, nós arrecadamos o valor de R$ 4.629.579,25. Receita de contribuições, R$ 1.168.733,51. De receita patrimonial, R$ 1.010.706,81. De receita de serviços, R$ 163.121. De transferências correntes arrecadadas, R$ 52.472.658,26.
Outras receitas correntes, R$ 392.904,36, perfazendo um total de R$ 59.837.703,19, um aumento de 14,97% em relação ao mesmo período de 2023. Então, a gente observou que, comparando o encerramento de 2024 com o encerramento de 2023, o município de São João do Ivaí teve um crescimento de 14,97% nas suas receitas correntes em relação ao período de 2023. No quadro seguinte, nós temos, então, a demonstração das receitas de impostos, taxas e contribuição de melhoria. Essas receitas são as receitas próprias, né, de competência do município, que arrecada através dos seguintes impostos: IPTU, Imposto de Renda, ITBI, ISS e outras taxas e contribuições de melhoria. Nós tínhamos uma previsão atualizada de arrecadação de impostos em 2024 de R$ 3.319.991,60 e foi realizado de arrecadação de impostos R$ 3.884.812,76. Isso representou um crescimento de 17,01% em relação à nossa previsão, que era de R$ 3.319.000. Outros impostos, taxas, contribuições de melhoria. Tínhamos uma previsão de R$ 911.000, arrecadamos R$ 744.000. Total de receitas próprias do município de São João do Ivaí, de competência do município de São João do Ivaí, arrecadada R$ 4.629.579,25. Isso representou um 9,41% a mais em relação à nossa previsão, que era de R$ 4.231.000. No gráfico abaixo, a gente verifica o crescimento das receitas próprias do município, comparando com o encerramento de 2023, que tivemos aí um crescimento nas receitas próprias de 14,78%. Podemos ver aqui que a receita de IPTU, no final do exercício de 2023 era de 824 mil, e no final de 2024 a arrecadação foi de 961 mil. De imposto de renda, 912 mil no final de 2023 e uma arrecadação de 1.063.000 no final de 2024. Tivemos também a arrecadação de TBI, um aumento, e na arrecadação de ISS. Então, crescimento de 14,78% em relação ao mesmo período das receitas próprias municipais. No quadro a seguir, a gente tem um comparativo quadrimestral em relação Continuando a apresentação, temos o comparativo quadrimestral em relação aos mesmos períodos de exercício anteriores. Nós temos aqui as principais receitas, né, do município. Nós sabemos que todos os municípios brasileiros recebem a cota parte do FPM, cota parte de ICM e também o IPVA e ITR. São umas das principais. Nós tivemos, então, um crescimento de arrecadação de FPM de 15,88% em relação a 2023. A nossa cota parte do ICMS, nós tivemos um aumento de 12,18%.
em relação ao mesmo período de 2023. Então, temos os seguintes números de FPM arrecadados em 2024: R$ 20.990.347,59 e de ICMS R$ 10.741.458,19, de IPVA, da cota parte IPVA, R$ 2.065.940,84 e de ITR R$ 189.384,88. Então, crescimento de FPM 2023 para 2024, 15,88%, sem levar em consideração a inflação acumulada. O crescimento do ICMS, arrecadação de ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, de 12,18%, e o crescimento do IPVA de 2,88%. Passando para a próxima tela, nós vamos ver a composição das transferências correntes. As transferências correntes, elas são divididas em transferências da União, em transferências do Estado e transferências de instituições privadas e transferências de outras instituições públicas. Então, nós tivemos uma arrecadação de R$ 28.624.494,04 de transferências da União. Tivemos transferências do Estado no valor de R$ 14.832.941,16. Transferências de instituições privadas, R$ 88.662,19. E transferências de outras instituições públicas, que é o que vem do Fundo Nacional da Educação Básica, que é o Fundeb, de R$ 8.926.560,87. 52 milhões, né, fazendo então um total de R$ 52.472.658,26. Aproveito a oportunidade para agradecer a presença dos vereadores Tiba e também o vereador Maicon Rossi, que está presente no plenário. Nós podemos também analisar no gráfico abaixo que a composição das nossas receitas correntes, né, em sua totalidade, né, nós fizemos aqui um gráfico com uma pizza, e a gente verifica que a maior parte das transferências é da União, em segundo do Estado. Depois nós temos aí as doações, né, através da Receita Federal para os fundos do município, e temos também as receitas que são de outras instituições públicas, que é um valor que vem do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, para o Fundeb. Na próxima tela, nós temos a composição das receitas de capital do município. A receita de capital, para fins mais didáticos, é aquelas receitas que o município recebe com a finalidade de venda de alienação de bens, né, que pode ser a venda de bens inservíveis do município, como venda de terrenos, venda de veículos, de transferências da União e de transferências do Estado, todos destinados ou para aquisição de bens no município, né, para execução de obras, onde há uma avaliação do capital, né, ou do ativo imobilizado, ou do ativo permanente da prefeitura, do município. Então, nós vemos também que a composição, né, em 2024, o Estado do Paraná, desse total de R$ 4.293.727,06 recebidos a títulos de receita de capital, 78% desse valor veio do governo do Estado do Paraná. 20% veio da União e 2% de receitas de vendas de bens inservíveis no município. Seria aquela, através de leilão, o município acaba vendendo bens inservíveis, sucatas, enfim, que se torna receitas de investimento. Na próxima tela, nós vamos ver o comparativo das receitas totais do município de São João do Ivaí. Nós fizemos um gráfico demonstrando
as receitas totais do ano de 2022, 2023 e 2024. Nós tivemos uma arrecadação excelente em 2024, que, se comparado com o exercício de 2023, teve um crescimento de 12,11%. Nós tivemos uma arrecadação recorde de R$ 64.131.340,25. A cada ano que passa, nós temos superado as receitas ano a ano, um crescimento, devido à excelente arrecadação tanto do governo federal como do governo estadual, que reflete, então, nas transferências constitucionais, legais, arrecadação de impostos, não só no município de São João do Ivaí, mas no Brasil e em todos os estados como um todo. As despesas correntes. As despesas correntes, de uma forma didática de explicar, são aqueles gastos com a manutenção e funcionamento dos serviços públicos em geral, que não vão contribuir diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Esse bem de capital seria carro, terrenos, obras. Então, nós temos aqui as despesas correntes, se dividem em 3 grupos. As despesas correntes são pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. Então, nós tivemos um total empenhado de despesa corrente de R$ 53.426.130,55. Desse total empenhado, R$ 25.976.530,66 refere-se a gasto com pessoal, ou seja, praticamente quase a metade do valor para pagar os colaboradores da prefeitura, que são todos os servidores públicos municipais que prestam serviço neste município. Juros e encargos da dívida, relacionados a juros e encargos de dívidas, parcelamentos no âmbito da Receita Federal, com operações de créditos, são juros que o município pagou referente a parcelamentos e dívidas que estão registradas na contabilidade, no valor de R$ 862.619,26. E outras despesas correntes que, não sendo elas de pessoal em encargos sociais e juros e encargos a dívidas, são as demais dívidas, que mantêm toda a estrutura e a máquina pública em funcionamento. R$ 26.586.980,63. Então, nós temos aí a despesa empenhada, liquidada e paga. Despesa empenhada de 53 milhões, despesa corrente empenhada, 53.426.000, despesa liquidada, 53.405.000 e despesas pagas de R$ 53.233.000. Despesas correntes, e vamos ver a evolução dessas despesas correntes ao longo dos anos, fazendo comparativos. Em 2024, a despesa com pessoal e encargos sociais ficou na casa de R$ 27.340.409,38. Juros e encargos da dívida, R$ 862.000. Outras despesas correntes, R$ 26.827.886,48. Fazendo, então, um total de despesas correntes de R$ 55.030.915,12. Temos as despesas de capital até o terceiro quadrimestre. Então, nós tivemos uma despesa empenhada de R$ 8.589.488,43. Despesas executadas liquidadas até o período de R$ 8.589.488,43. E despesas pagas de R$ 8.249.815,23. Total geral de despesas do ano de 2024 do Poder Executivo empenhado, R$ 63.620.403,55. Liquidadas, que significa que
dessa despesa empenhada, liquidada é o que foi entregue ao município, ou bem entregado ao município, ou executado com a apresentação de documentos fiscais. R$ 63.599.563,83. E despesas pagas de R$ 63.088.140,37. No gráfico abaixo, é possível estar verificando o que, em 2024, houve um crescimento nas despesas de 16,44 em relação ao mesmo período de 2023. Porém, deve ser considerado também que o aumento da despesa também se deve ao aumento das receitas, né? Porque na medida que o município aumenta suas receitas, as despesas também tendem a aumentar. No próximo quadro, a gente verifica até o terceiro quadrimestre todos os órgãos, né? No caso as secretarias. Nós temos, até 2024, nós tínhamos 12 secretarias, né? A Secretaria Municipal de Cultura, Educação, Cultura e Esportes, né, sendo a que mais apresentou em valores empenhados, no montante de R$ 19.018.629,49. Em segundo, a Secretaria Municipal de Saúde, que representou R$ 18.675.294,20. Então, as duas secretarias, né, que representam um gasto, maiores gastos, né, seja dispêndios, né, valores, a saúde, que ficou em 2024, e em segundo, primeiro lugar, o Departamento de Educação, Cultura e Esportes, e em segundo lugar, a Secretaria Municipal de Saúde. Total empenhado, R$ 63.620.403,55. Temos, então, no quadro seguinte, a evolução da despesa total por categoria econômica. Então, as categorias econômicas são pessoal em encargos sociais, juros e encargos das dívidas, outras despesas correntes, investimentos, amortização de dívidas, e temos um montante, então, empenhado. Então, ao longo de 2024, tivemos o valor de pessoal em encargos sociais, de R$ 27.340.409,38, juros e encargos da dívida de R$ 862.619,26, outras despesas correntes de R$ 26.827.886,48, de investimentos, que é de capital, R$ 8.275.000, R$ 8.270.000. Investimentos, R$ 8.275.027,03. E amortização de dívidas de R$ 314.461,40. Então, tivemos aí despesas totais em 2024 de R$ 63.620.000, né, empenhado, e em 2023, encerrando 2023, de R$ 54.635.000. Né? Na tela seguinte, nós fazemos o resultado orçamentário. O resultado orçamentário, nós pegamos tudo que nós arrecadamos e a nossa despesa do período, para apuração dos resultados. Receita menos despesa. E nós temos 3 resultados orçamentários. Nós temos o resultado orçamentário pelo empenhado, e pelo liquidado e pelo pago. Pelo empenhado, nós tivemos um resultado orçamentário positivo de R$ 511.026,70. Tivemos um resultado orçamentário pelo liquidado de R$ 531.866,42. E tivemos um resultado orçamentário pelo pago superavitário de R$ 1.043.289,88. A receita corrente líquida. A receita corrente líquida, tivemos então, em 2000, temos um gráfico ali onde mostra a evolução, né, da nossa receita corrente líquida ao longo dos anos, né, 2021, 2022, 2023 e 2024 no seu encerramento. Percebemos que a receita corrente líquida ao longo dos anos de 2021
2022, 2023 e 2024, vem crescendo exponencialmente de forma que demonstra a melhora, né, na arrecadação do município. A receita corrente líquida, então, de R$ 59.836.743,07, menos as transferências obrigatórias relativas às emendas individuais, de 350 mil, e menos também os recursos destinados a pagamentos de agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, que no ano de 2024 foi de R$ 1.417.400,49. Então, nós temos uma receita corrente líquida ajustada, né? Nós devemos deduzir esses dois valores anteriormente falado. Então, nós temos uma receita corrente líquida ajustada de R$ 58.069.342,58. A receita corrente líquida ela é utilizada por todos os entes da federação, pela União e pelo Estado, para que se apure o cumprimento né, de alguns limites, como, por exemplo, no quadro a seguir, a despesa com pessoal em encargos sociais. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que nós, municípios, não podemos ultrapassar, né, os 54% da nossa receita corrente líquida com gasto de pessoal. Ou seja, o nosso limite máximo é de 54% da receita corrente líquida, que nós falamos anteriormente. Nós temos também, antes do limite máximo, o limite prudencial, que representa 95% do limite máximo. E nós temos o limite de alerta, que representa 90% do limite máximo. Então, os limites são: o limite de alerta, 48,60%, o limite prudencial, 51,30%, e o limite máximo, 54%. Em 2024, o município teve uma despesa total com pessoal de R$ 24.457,85, que representou 41,34%. Ou seja, abaixo do limite de alerta. Temos as despesas com pessoal em encargos sociais ao longo dos anos. Podemos ver aí, 2020, né? Nós estávamos no limite de alerta. Depois, em 2000 tivemos aqui os anos, que está tampado aqui, mas 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Então, em 2021, 44,76%, em 2022, 46,96%, em 2023, 47,53% e fechando 2024 com 41,34% da receita corrente líquida, que representou 24 milhões de reais com despesa com pessoal. Então, abaixo do limite de alerta, que é o ideal. O percentual aplicado em educação até o terceiro quadrimestre. Então, a lei de responsabilidade fiscal exige que das receitas de impostos e transferências constitucionais legais, né, que no caso de 2024 foi de R$ 45.971.245,94, seja aplicado 25% com manutenção e desenvolvimento do ensino, o que seria o percentual exigido desse valor de R$ 11.492.811,49. Foi aplicado o valor de R$ 13.846.509,58. Isso representou 30,12% da nossa receita de impostos, que é a parte que o município arrecada, e de transferências constitucionais e legais, que vêm da União e do Estado. As receitas recebidas do Fundeb, que são destinadas ao pagamento de profissionais da educação e demais profissionais da educação, R$ 9.603.527,15 recebidos do Fundeb. Deste valor, é exigido que 70% seja destinado à remuneração dos profissionais da educação básica. Portanto, o valor exigido seria de R$
de R$ 6.722.469,01, que representa 70%. O percentual aplicado em 2024 foi de R$ 6.785.205,36, que representou 70,65%, ou seja, acima do mínimo de 70%. O percentual aplicado com saúde até o terceiro quadrimestre de 2024, o empenhado, pelo empenhado, nós tivemos receitas de impostos e transferências constitucionais e legais, tivemos R$ 43.571.611,02 de receitas de impostos, que é a parte que o município de São João del Rei arrecadou, e de transferências constitucionais legais, que são os recursos que vêm da União e do Estado, formando o valor de 43 milhões. Desse 43 milhões, o mínimo a aplicar em saúde, 15%, que seria R$ 6.535.741,65. O município destinou 25,85%, ou seja, mais de 10% a mais, do que preconiza a lei de responsabilidade fiscal, no valor de R$ 11.264.913,38. No quadro a seguir, nós temos as dívidas consolidadas. A dívida consolidada seria todas as dívidas, que o município tem registradas na contabilidade até a data de 31/12/2024. A nossa dívida consolidada, então, seria a soma de todas as dívidas registradas, que são reconhecidas, pela contabilidade, são, inclusive, dívidas de longo prazo, no valor de R$ 6.001.960,07, menos a nossa disponibilidade de caixa, em 31/12/2024, que era de R$ 7 milhões. Então, nós temos uma dívida consolidada líquida negativa de R$ 1.912.344,74. O que significa uma dívida consolidada líquida e por que ela está negativa? O objetivo da dívida consolidada líquida é demonstrar, mediante a disponibilidade de caixa do município, se ele resolvesse pagar toda a dívida de longo prazo, ele ainda restaria em seu caixa um valor de R$ 1.912.000. Então, isso serve para que o município analise do ponto de vista das dívidas de longo prazo e das suas disponibilidades de caixa. O que, no caso do município, ainda teríamos um caixa de R$ 1.912.000, mesmo pagando todas as dívidas a longo prazo, que estão registradas e confessadas, reconhecidas na contabilidade do município. Então, logo abaixo, nós temos o percentual da dívida consolidada, que é 6 milhões, sobre a nossa receita corrente líquida, que é R$ 59 milhões. Isso representa 10,09%. Nós temos um limite de percentual de dívida consolidada, definida pela resolução do Senado Federal, e temos também um limite de alerta que é de 108% da receita corrente líquida e de 120%, e o limite definido por resolução do Senado de 120% da receita corrente líquida. Então, o município hoje está com 10,9%, sendo que o seu limite aí pode chegar até 108%. Um limite de alerta. Então, nós temos uma capacidade de endividamento muito boa para financiamentos e, enfim. Na tela seguinte, nós vemos os restos a pagar. O que é os restos a pagar? Os restos a pagar são aqueles valores que estão registrados no Poder Executivo, são despesas inscritas de exercícios anteriores a 2024. Então, 2024 fica de fora, então nós temos os restos a pagar de 2023 para trás. Então, nós temos inscritos os restos a pagar
restos a pagar processados e restos a pagar não processados. Os restos a pagar não processados são aqueles empenhos, né, que foram feitos em anos anteriores, porém não foram entregues ou liquidados ou apresentado nota fiscal, enfim, não foi executado. Restos a pagar processados, me desculpem, restos a pagar processados são aqueles empenhos que foram entregues, que bens ou que foi comprado ou que foi empenhado, foi entregue à administração pública. São restos a pagar processados. Ou seja, estes empenhos devem ser pagos pela administração municipal. E restos a pagar não processados são aqueles restos a pagar que não foram entregues o que foi ali, a despesa que foi ali registrado, a obrigação com o fornecedor. Ou seja, não foram entregues ao município. Não processados, não entregues, produto não entregue, nota não faturada. Então, nós tivemos aí restos a pagar inscritos de exercícios anteriores de R$ 123.645,94 em 31 de dezembro de 2023, né, para 2024, 382 mil, e ao longo de 2024 nós pagamos 365 mil e cancelamos 94.960 de processados. Saldo de restos a pagar processados, R$ 46.215,20. Restos a pagar não processados de exercícios anteriores, R$ 187.118,25. Em 31 de dezembro de 2023, R$ 1.074.285,24. Liquidados em 2024, R$ 926.949,25. Valores pagos, R$ 938.558,55. Saldo, empenhos não processados cancelados, R$ 295.476,34. Saldo de restos a pagar não processados, 27 mil. Total de restos a pagar processados e não processados, 73.583,80. O que significa que o município tem apenas R$ 73.583,80 de restos a pagar de exercícios anteriores a 2023. No próximo tela, vamos ver as receitas primárias e as despesas primárias. O que são receitas primárias? São aquelas receitas, né, que a gente exclui as operações de crédito, que são empréstimos, e as operações também de aplicação financeira, ou seja, recebimento de juros por aplicações financeiras, tanto os juros ativos que a gente recebe, como juros passivos, que são aqueles juros que nós pagamos para terceiros. E as despesas primárias também são aquelas despesas realizadas pelo governo municipal sobre a ótica do caixa, né? Nós utilizamos isso para apurar o resultado, né, do Tesouro Municipal, e a gente também exclui os juros e a amortização das dívidas. Nós temos, então, o demonstrativo dos resultados primário e nominal acima da linha, né? Tivemos receitas primárias totais de R$ 63.103.723,44, e nós tivemos também despesas primárias correntes e despesas primárias de capital no valor de R$ 61.602.350,35. Tivemos a meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO para 2023, que no caso seria 2024, está errado aqui o ano, de R$ 4.432.850,62. Essa foi a meta. E o resultado primário acima da linha foi de R$ 1.501.373,09. Tivemos uma variação de juros, né, de encargos, a gente diminui os nossos juros, né, que recebemos, que são os ativos, menos os juros que nós pagamos, R$ 947.806,81 positivo. Então, resultado nominal acima da linha de R$ 2.449.179,90.
E o demonstrativo do resultado primário e nominal abaixo da linha, nós temos o nosso resultado, nós pegamos a nossa dívida consolidada em 31/12/2023 e a nossa dívida consolidada em 31/12/2024. Essa variação da disponibilidade de caixa e da dívida consolidada líquida do final de 2023 para 2024, nós temos então aí um resultado nominal abaixo da linha de menos R$ 2.884.560,53. E a meta fixada no anexo das metas fiscais da LDO para o exercício era de R$ 3.956.848,62. O saldo bancário em 31/12/2024, no Banco do Brasil, de R$ 6.783.839,06, na Caixa Econômica Federal, de R$ 1.997.004,19. E a composição desses saldos de fontes livres, de R$ 1.896.895,23, e saldo de demais fontes vinculadas, de R$ 6.883.948,02. Total geral, R$ 8.780.843,25. R$ 8.780.843,25. Então, essa foi a apresentação, né, dos nossos valores, né, de 2024. Terminamos, então, essa audiência. Essa apresentação ficará disponível para os cidadãos do município que desejam rever essa audiência, e sempre nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas e questões, né, que ficaram em dúvidas. Agradecemos a todos que nos acompanharam pelas redes sociais. E a todos, tenham um bom dia.